E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, espero que vocês estejam bem, porque, de verdade, esse vídeo aqui vai ser um pouco difícil de gravar. Não só pela eliminação aqui do Bayern, porque, apesar de eu, como torcedor, estar um pouco triste, cara, a lesão no Musiala me quebrou muito. A lesão no Musiala foi muito feia, eu tô até agora em choque com ela. Acho que vocês viram as imagens, eu vou falar sobre isso nesse vídeo também. E também, cara, o último jogo de Thomas Müller pelo Bayern de Munique, cara, eu nunca achei que isso ia acontecer. Vai ser o tópico desse vídeo aqui. No caso, eu vou separar o vídeo em três tópicos, que vai ser a partida em si, depois a lesão no Musiala. E por último, e não menos importante, porque é extremamente importante, a despedida do Thomas Miller. Acabou, cara. Eu nunca achei que esse fim ia chegar e chegou, infelizmente. E pra quem não sabe, o Thomas Miller é meu jogador favorito. Então, eu tô triste por causa disso, obviamente. E de verdade, hoje a eliminação foi triste. O segundo gol deixou com um quê de humilhação pro Bayern de Munique, porque o Bayern tava com dois a mais, mas já vamos falar que de humilhante a partida não teve nada, apesar de no final ficar com esse gosto de humilhação pelo segundo gol do PSG, não foi uma partida nem um pouco humilhante. Mas a eliminação, na minha opinião, não foi. Tá longe de ser a pior coisa do jogo hoje. Pra mim, cara, a despedida do Miller e a lesão do Musiala são as piores, assim, de verdade. A eliminação é ruim, mas pra mim não é pior. E, de verdade, por esse vídeo aqui, um vídeo bem difícil que eu tô fazendo, porque, cara, hoje o assunto é, cara, mais delicado, assim, pra mim. Então, eu quero pedir muito pra vocês, se gostarem, por favor, se inscrevam, deixem um like, mandem esse vídeo pra outras pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, e podem comentar, lembrando, comentem à vontade, desde que tenham respeito. Agora, sobre a partida, cara, o Bayern de Munique, hoje, apesar do resultado aí, da eliminação, porque um time tinha que vencer, obviamente, hoje o Bayern de Munique bateu de frente com o campeão da Champions League. Eu tô em um grupo do Bayern de Munique, a gente conversa lá, troca umas ideias, e tá todo mundo como se fosse o fim do mundo a eliminação, principalmente pelo segundo gol, porque o Bayern tava com dois a mais e levou o segundo gol. Aí tava todo mundo, nossa, o Bayern de Munique tá acabado. Não é isso, o Bayern bateu de frente com o campeão da Champions. E o Bayern de Munique, antes de eu falar sobre o resumo aqui do jogo, pra vocês, que eu achei, cara, o Bayern hoje é um time com muitos problemas de lesão. Eu vou falar mais sobre isso na parte do Musiala, das questões das lesões, que a do Musiala hoje foi a pior, né? Mas, cara, hoje o Bayern, ó, perdeu o Musiala. Tem a ponta esquerda, que é uma posição que tá defasada no Bayern de Munique. Hoje o Como até que fez uma partida boa, nada espetacular, mas fez uma partida boa. Só que normalmente a ponta esquerda sempre fica devendo. O Bayern de Munique, lateral esquerda. Hoje o Bayern de Munique tava tendo que jogar com lateral direito barra zagueiro na lateral esquerda. Daí esse cara se machucou. Daí o Company botou um lateral direito, que é o Boe, que não tem nenhuma capacidade de jogar no Bayern de Munique. Não tem a mínima capacidade de jogar no Bayern de Munique. O cara botou ele na lateral direita pra botar um volante, que é o Leimer, que joga na lateral direita, de lateral esquerdo, porque não tinha ninguém pra colocar lá, a não ser o Guerreiro. Que é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas que fisicamente não era jogo pra ele. Não era, porque ele é muito baixinho, mais fraco, ele não é muito rápido, então hoje ele ia ser amassado pelo Barcola e pelo Hakimi, então não tinha condição dele jogar. E daí o Bayern tá com uma dupla de zaga, que é o Pamecano e o Jonathan Tah, que é uma dupla de zaga boa. Mas, cara, é uma dupla de zaga que tá se entrosando agora e que não tem reserva, porque o reserva é o Kim Min-jae que tá machucado, o Ito que tá machucado, e o último jogador que joga lá é o Stanisic, que se machucou hoje. Então, assim, cara, o Bayern tá totalmente defasado por questões de lesões e por algumas posições do time que precisam de reforços, precisam ser reformulados. É o que eu digo. Cara, o Kahn e o Salim Hamzic, cara, eu nunca sei falar o nome desse cara, mas esses dois caras destruíram o Bayern. Os caras botaram o Bayern numa fogueira ali. Também porque o Bayern ficou tanto tempo ganhando que eu acho que os jogadores também, alguns caras de barriga cheia, alguns estão em fim de ciclo, obviamente, tipo Coman e Gnabry estão obviamente em fim de ciclo. Então tem muitos erros do passado que eu tive que fazer um cortezinho rápido aqui porque a bateria do meu computador ia acabar. Mas, o que eu quer dizer? O Bayern tá passando uma grande reformulação. A temporada do Tuchel foi desastrosa. Então, o que eu disse? O Bayern tá passando por uma reformulação. E ainda tem peças que precisam ser reformuladas e outras que precisam ficar saudáveis, porque o Bayern tá com muito problema de lesão. E o Bayern, mesmo com esses problemas, bateu de frente com o PSG, que é o atual campeão da Champions, e jogou com um time totalmente titular. O único que não jogou foi o Dembélé, que é uma peça muito importante, e que jogou no segundo tempo, na verdade, né, mas não começou como titular. E mesmo assim, eles tinham Barcola como reserva do Dembélé. Então assim, cara, o Bayern pegou praticamente o melhor time da Europa nessa temporada, o Bayern cheio de problemas e bateu de frente. E é um jogo que podia ter ido pra qualquer um dos dois lados. Que eu vou fazer aqui o review do jogo. Cara, o primeiro tempo foi um primeiro tempo extremamente disputado, um jogo que o Bayern levou mais a vantagem, mas é um jogo de poucas grandes chances, na verdade quem teve as melhores chances foi o PSG, mas por uma coisa, o Bayern fazia marcação individual, e a maioria dos duelos o Bayern estava vencendo, estava conseguindo gerar erros.
na saída de bola do PSG. Ou tava conseguindo recuperar a bola, apesar de, às vezes, nem ser perto da área, tava conseguindo recuperar a bola. Então o Bayern tava levando a melhor. Mas o PSG, nessa saída de bola, tava com uma formatação que, mesmo quando perdia a bola, não estava tão exposto. E o Bayern, também quando recuperava a bola, tinha duas coisas. Ou preferia trabalhar mais a bola em vez de ser tão vertical, ou às vezes não conseguia ser tão vertical porque o PSG ainda estava com uma boa compactação quando perdia a bola. Enquanto isso, o Bayern, para conseguir fazer essa marcação-pressão que funcionou por bastante tempo, uma boa parte do jogo, era um sistema que se expunha mais e que estava no limite do erro. Se errasse, ficava muito exposto. E as poucas vezes que o PSG conseguiu ganhar do Bayern, gerou perigo. Uma delas foi um cruzamento do Hakimi pela direita, que basicamente foi uma bela tabela ali, uma boa triangulação, e que o Coman esqueceu de marcar o Hakimi. O Coman ficou dormindo e deixou o Hakimi livre. Daí o que acontece? O Barcola, ele arrastou o Stanisic pro meio e deixou a avenida livre. E o Coman não desceu. O Hakimi ficou livre. Quase saiu o gol do PSG naquele lance. Teve mais uma boa jogada do Kvaratskhelia pra cima lá do Pamecano, que o Neuer fez uma defesaça. Hoje o Neuer, já vou falar também porque o Bayern teve alguns erros do Bayern. Hoje o PSG ganhou muito nos erros do Bayern. O Neuer hoje quase entregou um gol pro PSG, mas tirando aquele lance, uma partida quase impecável do Neuer. Hoje o Neuer catou muito. Mas ele quase entregou um gol também. Mas tirando aquele lance, foi uma partida ótima do Neuer. Então foi isso. O Bayern tentou, criou uma outra chance, podia ter sido um pouco mais oportunista. Às vezes, podia ter sido um pouco mais vertical também. O Bayern quis muito trabalhar a bola. E conseguiu criar sim suas chances, mas nenhuma chance brilhante também. Daí no segundo tempo, o PSG já volta melhor, já volta conseguindo pressionar mais, o PSG volta um pouco mais elétrico, o jogo fica mais franco. Porque se a gente for ver no primeiro tempo, é um jogo muito parado às vezes, é um jogo muito intenso, mas com muitos jogadores no mesmo espaço, disputando lugar, e às vezes muita lateral, faltinha, coisas desse tipo. Tá um jogo muito intenso, mas parado ao mesmo tempo. No segundo tempo já fica mais franco. Os dois times podiam abrir o placar a qualquer momento. O PSG teve as melhores chances, mas muito em erros do Bayern. Não foi que o PSG levou a melhor. Teve a chance do Barco lá, cara a cara com o Neuer, que a câmera cortou, então não dá pra saber exatamente o que aconteceu, porque a câmera cortou, tava focando no Donnarumma. Mas quando ela volta pro lance, pelo que pareceu, foi um erro de domínio do Jonathan Tah, que dominou errado e deu a bola numa transição ofensiva muito fácil, com o PSG com o Bayern totalmente desorganizado, e daí o Barcola quase fez o gol. É o que eu digo, o Barcola hoje fez uma boa partida, não é à toa que o Bayern quer ele. Mas, cara, falta a finalização pro Barcola. Foi uma grande defesa do Neuer, mas, cara, eu sempre falo pra vocês, o Barcola jogou interessantíssimo, gosto do Barcola, mas falta a finalização pra ele. Daí outra grande chance do PSG foi um erro de saída de bola do Neuer, que foi o que eu falei que o Neuer quase entregou, o Dembélé quase fez o gol. Mas não é que o PSG tá criando muito, é um jogo que tá mais franco. Parecia que o gol ia sair a qualquer momento, pra qualquer um dos dois lados, mas quem tava vacilando mais era o Bayern de Munique. Daí num lance que o Leimer faz uma roubada de bola, muito, cara, foi uma baita roubada de bola do Leimer pra cima do Kvaratskhelia, um ótimo lance do Leimer. O Bayern tenta puxar um contra-ataque, daí o Harry Kane demora muito pra fazer o passe, demora muito, o cara esperou um século pra fazer o passe. O Fabião Ruiz, ele espera. Não espera não. Ele batalha lá, consegue roubar a bola, toca no Doué, e o Doué chuta cruzado no contrapé do Neuer e faz o gol, 1-0. Esse gol meio que dá uma dividida no jogo, né? Porque o PSG passa à frente do placar. Mas um gol assim, cara, não foi uma grande chance do PSG, foi um bom chute do Doué e que chutou no contrapé do Neuer e que o Neuer escorregou. Não sei se vocês viram, teve alguns lances da partida que um jogador ou outro tava escorregando. Nem no Neuer, na hora de voltar, que a bola foi no contrapé dele, ele escorregou e não conseguiu chegar. Daí o PSG abriu o placar. Depois disso, teve a expulsão do Pacho, uma expulsão totalmente justa. Ele chegou com a sola na canela do Goretzka. Expulso, foi burro o Pacho. Eu adoro o Pacho, acho um zagueiraço. Mas foi burro nesse lance. Daí o Bayern começa a ir mais pra cima, consegue a segunda expulsão do Lucas Hernandes. E assim, eu achei uma expulsão exagerada, mas eu entendi. Eu não acho que foi um absurdo. Por quê? Porque ele vê o cara atrás dele, ele levanta o cotovelo pra trás. E o juiz entendeu como uma agressão. Então, eu acho que é uma expulsão que pode acontecer, mas eu achei um pouco exagerada. E com isso o Bayern começa a ir pra cima. Só que o PSG começa a tentar enrolar um pouco, segurar a bola, tentar gastar o tempo, né? O PSG estava se retrancando e quando podia gastava o tempo. E o Bayern começou a tentar ir pra cima. Começou a botar todo mundo lá na frente. E com isso deixou atrás mais espaçado, obviamente. Mas como tava com vantagem e precisava correr atrás do placar, é algo normal. Daí num vacilo, no meio de campo, o Dembélé quase faz um gol numa transição ofensiva, um chute de travessão. E um pouco depois, com o Hakimi segurando a bola lateral, Hakimi tá tentando gastar tempo segurando a bola lateral, três jogadores do Bayern, querendo recuperar a bola rápido, porque já tava acabando o jogo, os caras foram muito afobados pra cima do Hakimi. Três caras foram extremamente afobados.
foram seco no Hakimi. O Hakimi passou por eles, porque eles foram muito afobados na marcação. E como tava todo mundo do Bayern muito avançado pra tentar, porque tinha que fazer o gol, a entrada da área tava muito aberta. Daí o Dembélé foi lá e fez 2-0. Como eu disse, cara, levar um gol com 2 a mais, fica com um quê de humilhação. O final do jogo fica com esse sentimento de o Bayern foi humilhado. Mas não foi, o Bayern bateu de frente com o PSG. E é o tipo de lance que acontece. Como eu disse, o Bayern afobou no final ali, porque tava sem tempo, precisava fazer o gol. Mas fica um pouco humilhante o final, mas, cara, o Bayern de Munique, com todos os problemas, até o gol do E, ou até a expulsão do Lucas Hernandes, foi uma partida extremamente equilibrada. E o Bayern podia ter se classificado, quanto o PSG podia ter se classificado. Foi um jogaço. E acho que é isso que a gente pode dizer. O PSG mereceu passar, mas se o Bayern tivesse sido um pouco mais oportunista, podia ter passado também. E é isso. Agora, sobre a lesão do Musiala, cara, a gente tá vendo aqui, né? Uma lesão muito feia. Cara, nossa, com todo talento, por causa da gravação. Uma lesão muito, muito feia. Dá pra gente ver aqui a reação deles. Cara, parece que o pé dele. Parece no FIFA, quando tem uma trombada e o pé do cara gira assim e buga. Parece isso, cara. Nossa, muito feio. Tem que esperar os exames médicos. Assim, uma coisa é certeza. Eu não sou médico, mas eu tenho 99% de certeza. No mínimo, 3 meses fora, no mínimo. Eu acho que a lesão, para 6 a 8 meses, eu acho. Depende muito dos ligamentos, né? Acho que ligamento, pelo que eu não sou médico, mas pelo que eu conheço, é mais delicado, demora mais para recuperar. E, cara, tem risco de ficar até um ano fora, eu acho. Acho que mais que um ano, acho que não fica, né? Não sou médico também. Mas vamos esperar os exames, não dá pra ficar chutando. Cara, foi um lance muito feio, dá pra ver a reação dos jogadores do Bayern do PSG quando aconteceu. E, cara, sobre o Musiala. Cara, eu espero que ele fique bem. Espero mentalmente também, cara, que o Musiala acabou de voltar de uma lesão de 2, 3 meses. Daí ele voltou, já sentiu um pouquinho, não tava 100% fisicamente. Daí voltou pra ser titular agora contra o PSG. Já se machucou de novo. Cara, o Musiala é um jogador com talento pra disputar a bola de ouro. Não sei se ele vai ganhar uma bola de ouro um dia, mas ele tem talento pra tentar disputar uma bola de ouro. Só que, cara, ele tem que parar de ter essas lesões. Tem que ver a gravidade dessa lesão, porque pode ser uma lesão que só tira tempo de carreira dele mesmo, né? Porque ficou 4 meses parado, tempo de carreira perdido. Mas pode ser também um tipo de lesão que não faça ele voltar a ser a mesma coisa, porque a gente tem que lembrar, o Musiala é um jogador de muito drible, muita mudança de direção brusca. Cara, a capacidade dele de mudar de direção é impressionante. É um jogador que dribla muito, então ele leva muita pancada também. Então tem que ver se como ele vai recuperar essa lesão. Tem que ver se não vai ser o tipo de lesão que deixa a região sensível, porque se ficar sensível, pode ser que ele volte a machucar mais vezes e vire uma lesão crônica, espero que não. E assim, vai demorar pra ele voltar a jogar no mais alto nível. Por quê? Porque, primeiro, quando você tem esse tipo de lesão, normalmente você volta com medo de se machucar de novo. Segundo, mesmo quando ele estiver bem, quando voltar o pé dele, para ele voltar. Tipo, quando a lesão sarar, né? Fisicamente, que vai demorar alguns meses, muito provavelmente, vamos esperar sair a notícia, né? O exame médico. Até ele voltar a ter ritmo de jogo, tudo isso. Vê se também, porque você fica muito tempo parado, às vezes você volta e tem alguma lesãozinha muscular, que é normal de acontecer. Então, vai demorar pra gente ver o Musiala na sua melhor versão de novo. É o que eu disse, cara, o Musiala tem que parar de se machucar, porque é um jogador espetacular. E torcer pra parar, porque ele tem muito teto, mas se ficar se machucando o tempo todo, não vai atingir por conta das lesões, né? Então vamos torcer pro bem do Musiala. Cara, deve ter sido uma lesão muito dolorosa, né? A reação dele, os jogadores. Espero que ele esteja bem. Mentalmente também, porque, cara, esse tipo de coisa, assim, cara, pode. Cara, se essa expressão dos jogadores estão vendo, imagina como tá o mental do cara que sofreu a lesão. Então, cara, muito delicado. E espero que ele fique bem logo. Espero que seja o menos grave possível. E agora o Bayern, com essa lesão, vai precisar urgentemente de um ponta esquerda novo. Porque assim, cara, como eu disse, Gnabry e Coman pode ter seus jogos bons, tem suas fases boas, mas são jogadores que oscilam muito, tanto futebolisticamente quanto fisicamente. Muitas vezes eles até estão numa boa fase, daí eles têm um problema físico, daí para, daí até voltar a pegar ritmo de jogo. Então não dá pra você confiar neles. Então o Bayern precisa de um ponta esquerda de elite, vai precisar disso. E dependendo do tempo de lesão no Musiala, eu contrataria um meio atacante. De verdade, eu tava pensando aqui, se eu fosse o Bayern de Munique, tem que ver a parte das finanças, se dá. Mas, cara, eu iria, dependendo do tempo de lesão do Musiala, eu contrataria o Xavi Simons pra ser meio atacante do time. Se o Musiala machucar mais de 6 meses, eu contrataria o Xavi Simons. Porque 6 meses, até ele voltar a pegar ritmo de jogo, uns 8 meses. 7 meses, talvez. Então, assim,
eu iria atrás do Xavi Simons pra ser meio atacante e atrás do Mitoma. E por que desses dois? Porque o Xavi Simons vai ser uns 70 milhões de euros e o Mitoma deve ser uns 40, entre 40 e 50 milhões de euros, por aí. Ele é então, o Mitoma, dos pontas, que tem nível pra jogar no Bayern. Eu não acho que ele seja o melhor, o com maior nível, mas ele tem nível pra jogar no Bayern. Ele é um dos mais baratos. Ele também é um dos mais velhos, né? Tem 28 anos. Olha o que acontece. Cara, eu acho que ele poderia ser titular do Bayern por enquanto. E quando o Musiala voltar, ou você joga o Musiala pra ponta esquerda, ou o Xavi Simons, que o Xavi Simons também pode ser um meia atacante pela esquerda, um ponta armador, um ponta desse tipo. Não aquele ponta rasgador de defesa necessariamente, mas um ponta mais criativo ele pode ser. Tanto pela direita também, se você precisar. E daí você pode deixar o Mitoma como o primeiro reserva do ataque. Das pontas, né? Então você pode transformar o Mitoma quase em 12º jogador. Eu acho que o Mitoma, apesar dele querer ser titular, eu acho que ele aceitaria um papel de rotação. Então, se você fosse trazer dois caras, eu acho que, cara, o Xavi Simons pode ser titular e o Mitoma poderia ser uma boa. Tem outras opções também, tem outras possibilidades, mas isso é o que eu pensei agora. E a última coisa que eu queria falar sobre a questão da lesão no Musiala, que é o mais importante, é, cara, que pra mim, de verdade, você, torcedor brasileiro do Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, ou que sonha seu time um dia jogar o Super Mundial, você tem todo o direito, porque pro Brasil, o Super Mundial é o auge, tá bom? Mas pros europeus, eu vou falar uma coisa, vendo como. Eu sou brasileiro, mas eu tenho a visão de um europeu, nesse sentido. Cara, o que mais importa de verdade é a temporada europeia. Pro Bayern de Munique, Bundesliga, Copa da Alemanha, Champions League. Isso é o que importa de verdade. Então, assim, apesar da parte financeira do Super Mundial ser extremamente importante pro Bayern, eu já expliquei em vários vídeos o porquê. Cara, não adianta nada você jogar o Super Mundial e perder seu principal jogador. Não seu principal jogador, porque hoje o Olise, o Kimmich, o Kane até são mais importantes. Mas talvez o maior talento do seu time, cara, o talento geracional da Alemanha, por meses, por conta desse torneio que, como título, como relevância do título mesmo, não é tão relevante assim pro Bayern. A Bundesliga dessa temporada era mais importante. Então, no final, não vale a pena. De verdade, o Super Mundial, vendo como europeu, parece uma data FIFA. É uma data FIFA que vale muito dinheiro. Porque aqui é uma data FIFA, cara, é um jogo assim que é legal, você joga lá, beleza. Mas praticamente só serve pra machucar jogador e pra destruir, assim. Cara, quanto jogador que machuca na data FIFA e daí destrói a temporada de um time que podia brigar por títulos ou atrapalha demais. Então é a mesma coisa Super Mundial. Parece uma data FIFA, só tá aí pra atrapalhar. Até porque, cara, com o Super Mundial, agora é que o Bayern foi eliminado antes da final, mas de qualquer jeito, o Bayern vai ter um mês e pouquinho de férias e pré-temporada. O correto é um mês de férias para os jogadores. Porque eles precisam descansar mentalmente e fisicamente, os dois igualmente importantes. Mas eles precisam descansar muito fisicamente. Pra próxima temporada, não é? Pra próxima temporada, eles precisam descansar fisicamente e mentalmente. E daí você precisa da pré-temporada. Pré-temporada, o ideal é entre 30 a 40 dias. E a pré-temporada é bom. É importante para você dar ritmo de jogo para os jogadores, para treinar a parte tática e principalmente para você condicionar o físico dos jogadores para aguentar a temporada inteira. Daí você treina na pré-temporada, você condiciona o físico para os caras aguentarem a temporada inteira no alto nível e com menos chance de lesão. Então os jogadores não vão ter tempo de descanso para recuperar o corpo e não vão ter tempo de pré-temporada para condicionar o físico para a próxima temporada. Então a chance de ter mais lesões na próxima temporada é enorme. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Por isso que eu tô falando que, cara, é uma data FIFA, assim, só serve pra destruir os jogadores, pra moer os jogadores. Então, assim, você vai acabar com os jogadores. O Bayern está sofrendo muito com lesões, como eu disse. Cara, o Bayern não tem um elenco super com uma profundidade excelente, mas tem uma boa profundidade de elenco. Mas, cara, já tá acabando, porque de tanta lesão que o Bayern tá tendo. E daí tem essa fala aqui do Karl-Heinz Rummenigge, que é de fevereiro, porque os jogadores do Bayern estavam reclamando de ter que jogar o Super Mundial naquela época. Estão reclamando. Só que ele falou assim: todas as negociações de renovação de contrato só vão em uma direção, mais caro ou mais dinheiro. Os jogadores estão sempre pedindo mais dinheiro. E ele fala: esse dinheiro tem que tirar de algum lugar ou de outras competições, como o Super Mundial. Então ele tá falando assim: vocês querem mais dinheiro, vocês querem um salário maior? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, como o Super Mundial. Esse é o ponto dele. De certa forma, eu entendo. Mas do que adianta? Pensa comigo, o que adianta você ganhar dinheiro no Super Mundial para pagar o salário, por exemplo, do Musiala, que é de 25 milhões de euros por ano, um salário altíssimo, se esse cara machuca e fica a temporada inteira fora? Ou fica 6, 7 meses fora? Ou ganha uma lesão crônica que vai atrapalhar o cara pelo resto da carreira? Do que adianta? Cara, o jogador precisa descansar. Não adianta nada você botar mais competição, mais jogos, pra conseguir ter dinheiro pra pagar o salário do jogador, se o jogador estourar e não conseguir jogar. Você tá pagando dinheiro pra nada. Você tá gastando dinheiro no lixo. Então, assim,
Assim, por isso, eu até vou fazer um vídeo depois do por que que eu sou totalmente contra o Super Mundial. Ou não contra a ideia de um Super Mundial, mas do jeito que acontece nessa edição. Porque só serve para destruir os jogadores. O futebol não ganha nada com isso, em questão de qualidade. Talvez em questão de quantidade de jogos. Se você quer assistir um jogo mais ou menos, tudo bem. Escolha é sua, mas em qualidade, tanto de jogo quanto de saúde dos jogadores, só perde com o Super Mundial, nesse formato que é hoje. E agora vamos falar do Thomas Miller. Cara, o Thomas Miller hoje se despediu do Bayern. Foi a última partida. Cara, eu não sei como falar isso, porque eu já vou. Eu quero começar falando dos números dele, da importância dele. E depois eu vou falar da importância dele de um jeito mais sentimental, porque o Thomas Miller, eu já vou falar pra vocês, mas cara, é meu jogador favorito. Não do Bayern, é meu jogador favorito do futebol. Mas primeiro, antes da parte mais emocional, vamos falar os números. Ó, hoje foi a última partida dele pelo Bayern, 756 jogos. Eu até trouxe aqui no SofaScore. SofaScore não, Transfer Market. Os títulos, né? São inúmeras Copas da Alemanha, mas os principais títulos aqui, ó. Tem Copa do Mundo pela Alemanha, mas pelo Bayern, duas Champions, 13 Bundesligas. Cara, o cara. A galeria de troféu desse maluco é impressionante. Ah, cara, são 756 jogos, 250 gols, 276 assistências só pelo Bayern de Munique. É que ele já se aposentou da Alemanha também, né? Então tem que ver se ele vai para algum outro clube. Meu desejo era que ele se aposentasse no Bayern, vamos ver. Né? Se ele vai se aposentar, tem uma chance dele não sei, pra uma MLS, pra uma Arábia Saudita, não sei. Espero que ele não vá para a Arábia Saudita, porque eu acharia meio paia. Mas, cara, números incríveis. O cara tem mais de 500, tem quase... tem mais de 500 participações em gols pelo Bayern. Se juntar a Alemanha, chega a quase 300 gols na carreira. E se você juntar com assistência, ele passa de 600 participações em gols na carreira. Tipo, as pessoas sempre falam, o Miller subestimado de ouro. O Miller subestimado. Todo mundo sabe que o Miller é subestimado, então ele não é mais subestimado. Mas, cara, ninguém sabe. Todo mundo sabe que conhece o Miller. Ele joga muito e todo mundo subestima ele. Só que ninguém sabe quanto que ele joga de verdade. Cara, impressionante. O Miller passou 3 anos seguidos. 3 temporadas seguidas na reta final dele aqui do. Junto com o Lewandowski, né? As 2 temporadas com o Flick, a primeira do Nagelsmann. Ele fez 3 temporadas pelo Bayern. Se somar as 3 temporadas, são 75 assistências. Cara, 75 assistências. São 25 assistências por temporada, em média, pelo Bayern de Munique nesses 3 anos. Tem aqui, ó. Temporada 21-22 na Bundesliga, 21 assistências, mais 4 aqui na Champions, 21 mais 3 aqui, ó, 21, 3 temporadas seguidas fazendo 21 assistências na Bundesliga. Cara, é um cara que tem um número muito parelho de gols e assistências, assim, impressionante. Ele não faz só gols, não faz só assistências. Até que começou a carreira dele, sendo um cara mais artilheiro, depois virou um cara mais garçom. Ele é um cara que joga em inúmeras posições, extremamente versátil. Ele pode não ser o melhor finalizador, o melhor driblador, o melhor passador, o cara mais rápido, o cara mais forte, mas ele é bom em tudo. Acho que drible é o menos bom que ele é, mas assim, ele sabe fazer tudo muito bem, num ótimo nível. E principalmente o apelido dele, que é o Raumdeuter, mais conhecido como leitor de espaços, porque ele é um cara que tem uma leitura de espaço, saber qual espaço atacar, qual passe fazer, leitura de jogo sensacional, assim, é muito fora da curva. Nisso, ele é quase um gênio, nesse sentido. Talvez a qualidade técnica não seja no mesmo nível que a leitura de jogo dele, apesar de a qualidade técnica ser muito boa, mas, cara, é quase um gênio nisso. Cara, é um jogadoraço, o líder dentro de campo. Não à toa também ele é o Radio Miller, outro apelido dele, né? De tanto que ele fala e orienta os jogadores dentro de campo. Uma das maiores lendas desse clube. Só acho que são mais de 30 títulos pelo Bayern. Isso sem tirar que ele ganhou Copa do Mundo pela Alemanha, né? E jogando pelo Bayern de Munique. Então, cara, ele é o ídolo de uma nação também. E, cara, é muito triste, cara, ver o Miller saindo do Bayern. Eu até queria que ele faça mais um ano, mas. Eu não sei, cara. Eu já vou falar. Mas assim. Tá, vamos falar isso antes de eu falar na parte mais emocional aqui, que eu acho que é até a parte mais tocante, talvez, eu espero, pra vocês. E que talvez mostre o tamanho desse cara. Mas. Eu não. Assim, o Miller claramente não tá no mesmo nível de antes. Já tá com 35 anos. Não é mais o mesmo jogador. Vai fazer 36 agora, né? Então, assim, não é o mesmo jogador de antes. Eu entendo porque o Bayern preferiu deixar ele sair. O salário dele é muito alto. Mas ao mesmo tempo, cara, o mercado de centroavantes, um jogador que seja mais versátil, que jogue como centroavante e meio atacante, tá muito difícil. Porque você tem que achar um cara bom, de preferência barato, e que aceite ser reserva. Porque tem muito jogador bom, mas que não aceita ser reserva. E o Miller aceitaria esse papel. O Bayern hoje tá tentando o Walter Made. Que eu acho que, cara,
com certeza, em relação ao Miller de 36 anos, é um upgrade muito bom pro Bayern. O Walter Mate. Só acho muito caro. Mas é muito difícil achar um substituto. Eu já pensei em vários nomes, cara. Eu tentei pensar em quatro nomes aqui. Undav, Zirkzee, eu pensei no Taremi e no Kramaric, né? Nomes mais baratos. O Undav eu tenho minhas dúvidas se aceitaria sem reserva. O Zirkzee, só se o Bayern conseguisse por um empréstimo, mas não é o meu nome favorito. Eu acho que o único nome que realmente me animaria se o Bayern trouxesse pro nível pra substituir o Miller é o Kramaric. Ou o Walter Made, né? Mas como eu disse, o Walter Made é meio mais caro. Mas, de qualquer jeito, cara, entre Kramaric e Miller, eu manteria o Miller. Obviamente, se o Bayern quiser rejuvenescer com o Walter Made, eu não vou criticar. Mas eu até acho que o Miller podia ter mais uma chance, mas tudo bem. E agora, só pra finalizar, cara, a parte mais sentimental, cara, eu tô muito triste que o Miller se aposentou. Por quê? Acho que vocês sabem, eu sou torcedor do Bayern de Munique. E muito disso começou em 2014, 2015. Porque, cara, alguma coisa. Assistindo o Miller na Copa do Mundo. Eu sei que pro brasileiro é triste isso, mas. É até engraçado isso. Eu torço pro Brasil, tá? Nas Copas eu sempre torço pro Brasil. Mas, cara, eu me encantei pelo Thomas Miller. Depois disso, eu comecei a sempre acompanhar o Bayern de Munique. Eu comecei a jogar com o Bayern de Munique no PES. Eu lembro que, cara, eu jogava o PES 2015. Até eu adoro o uniforme 2015 por causa do que eu jogava muito no PES, com o Bayern. E eu fazia o Super Bayern. Basicamente, eu troquei os jogadores de time. Eu botei o Messi, Cristiano Ronaldo, todos os jogadores no Bayern. Tá engraçado isso. E eu coloquei todas as super estrelas do mundo no Bayern de Munique. E eu jogava com isso normalmente, não era modo carreira. Eu fazia isso pra jogar normalmente contra outras pessoas. Mas um cara não podia ser titular. Thomas Miller. Eu sempre jogava, e jogava muito no PES. E foi daí que eu comecei a torcer pro Bayern. Eu fui começar a gostar do Bayern, cada vez fui gostando mais. Eu passei de ser só um fã do Miller, porque o Miller é meu jogador favorito. Mas antes eu jogava muito com o Bayern por causa dele. Então eu comecei a gostar do Bayern de Munique. E por conta muito dele ter me encantado na Copa do Mundo, que hoje eu torço pra esse clube. Eu tenho uma página sobre o Bayern de Munique. Cara, por causa desse cara, tem um brasileiro aqui, mora muito longe da Alemanha, que torce pro Bayern de Munique. E, cara, tem uma página sobre o clube que fala aqui, então. Só pra vocês verem o tamanho desse cara. Ele pode não ser o cara mais midiático, mas, cara, ele é gigantesco. Uma das maiores lendas do clube. A maior que eu vi junto com o Neuer, né? É que o Neuer deve ser até maior pro Bayern, mas, na minha opinião, pessoalmente, meu sentimento é que o Miller é mais importante, apesar de eu saber que o Neuer é mais jogador que o Miller, mas. Cara, é muito triste. Eu espero todo sucesso pra vida dele. Eu não sei se ele vai se aposentar, pra onde que ele, qual clube que ele vai. Espero que ele seja muito bem sucedido. E é isso, cara. Foi uma honra ter visto o Thomas Miller com essa camisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. É isso, valeu!